teu Espírito confirme a tua graça, que o Senhor fale aos nossos corações por meio do teu servo, a tua vontade, a tua palavra para conosco nesta noite, para o louvor do teu santo nome, no nome de Jesus. Amém. Graças e paz, irmãos, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro, na carta de Paulo aos Colossenses, o capítulo 3, versículo 1. Nós estamos prosseguindo com a série de sermão na carta de Paulo aos Colossenses, né? Estamos estudando de forma sistemática, né? E nós estamos iniciando hoje o capítulo 3, versículo 1 ao 11, eu vou fazer a leitura e a gente vai aprender um pouco, compartilhar e esperar que o Senhor nos continue transformando, abençoando com a sua palavra. Amém? Diz assim, Paulo escrevendo à igreja que está em Colossos: uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra, à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida, e agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão de sua glória. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é idolatria. É por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Vocês costumavam praticá-los quando sua vida ainda fazia parte deste mundo, mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência e da linguagem obscena. Não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram de sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornar semelhante a Ele. Nessa nova vida, não importa se você é judeu ou gentio, se é circuncidado ou incircuncidado, se é inculto ou incivilizado, se é escravo ou livre, Cristo é tudo o que importa e Ele vive em todos. Amém? Irmãos, esta carta então é conhecida, como a gente já sabe, tem estudado, como carta da prisão, né? Uma das 4 cartas que Paulo escreve às igrejas, que ele nesse momento está na prisão. E essa igreja, ele não conheceu essa igreja, né? Foi Epáfras que ouviu o evangelho de Paulo e plantou essa igreja, provavelmente instrumento de Deus, na cidade de Colossos. Nós aprendemos domingo retrasado que essa carta foi escrita entre o ano 60 e o ano 64 a.C., e nesse período, pouco tempo depois que eles receberam, alguns anos depois, pouquíssimos, 2, 3 anos, 1 ano e meio, a gente não sabe dizer, aconteceu um terremoto na cidade de Colossos e foi totalmente destruída, ou seja, esses irmãos se encontraram com Cristo mais cedo, mas eles não sabiam que talvez seria a última mensagem de um apóstolo, da parte de Deus, que eles iriam ouvir. Isso é interessante, a gente está alerta, porque talvez pode ser também para alguns de nós, nessa semana que inicia a última mensagem de Deus, da parte de Deus, não sabemos. Cristo não voltou para a humanidade, mas de alguma forma, nessa permissão, voltou para aquela igreja, né? Então a gente precisa estar atento ao que Paulo realmente está nos ensinando. Mas antes de eu entrar no texto, eu queria propor aqui que a gente meditasse rapidamente
usasse a nossa imaginação. Imagina você viajar para o seu futuro. Essa semana eu fiz isso, pensando nesse texto, tentando exercitar manter os olhos no alto, pensar nas coisas do alto, buscar as coisas do alto. Por algum momento eu tive esse pensamento, essa imaginação, eu não forcei, ela veio em mim. Então imagina que você viaje para o seu futuro, e lá no seu futuro, você se encontra com você, não sei que em dado momento do futuro, mas você se encontra com você e você pergunta para você mesmo, lá no futuro, olha para trás, o que você não faria? O que você não faria? Quando isso veio em minha mente, eu tenho sofrido com algumas preocupações, alguns medos, que eu nunca imaginei que eu iria passar por isso. E eu fiz esse exercício, e lá no futuro, é como se eu estivesse conversando com o meu eu, e falando, o que você não faria? Eu não me preocuparia com isso. E eu estou tentando me livrar desse medo, é lógico, com base na palavra de Deus. O que você não faria? Segundo, imagine você viajar para o seu futuro, tendo em mente, imagine que você vai se encontrar com você lá no futuro, mas tenha em mente você como você está vivendo agora. Como você está vivendo agora. Você vai se encontrar com você lá no futuro, tendo em mente como você está vivendo agora, e aí eu te pergunto, se você continuar vivendo como está vivendo agora, como você acha que vai ser encontrado por você mesmo lá no futuro? Isso ajuda a gente a pensar. E a gente vai ver como estamos sendo atacados em algo tão, talvez simples, não mais valoroso para nós, que Deus nos deu, que é a capacidade de imaginar. Jesus, ele trabalhava muito a imaginação, os pensamentos, as reflexões. Mas algo está roubando isso da gente. O texto, o versículo 1 e o versículo 2, irmãos, quando Paulo diz assim, uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, se você ressuscitou, Paulo está presumindo que você morreu, né? Mantenha os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Pense nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Esses dois versículos falam a nós que em Cristo, quem está salvo em Cristo, já tem um futuro presente. É um futuro presente, porque ele falou, pense nas coisas do alto, lá onde Cristo está, mas nós não chegamos lá onde Cristo está. Mas diz que nós estamos escondidos em Cristo, em Deus, com Deus em Cristo, lá onde Ele está. Isso, vamos dizer assim, na forma literal, é futuro. Mas Ele está dizendo que nós já estamos. O verbo aqui é estar. Vocês estão com Cristo. É um futuro presente, é uma garantia presente. Será mesmo que você faz parte disso? Desse futuro garantido por Cristo e pela graça de Deus, já presente? Se você se encontrar com o seu lá no futuro, vivendo como você está vivendo agora, como você vai se encontrar lá, se você continuar assim? Então eu o texto nos sugere um tema, né? O texto de Paulo nos sugere o tema das realidades, as realidades e atitudes da nova vida em Cristo. Nós temos que ter a definição, a convicção de verdades bíblicas sobre nós, que somos cristãos, salvos em Cristo, igreja. Quais são as realidades já presente? E também quais são as atitudes que nós devemos viver nessa nova vida em Cristo. E a primeira verdade bíblica que Paulo vai apresentar aqui agora, e realidade, é uma coisa que a gente não pensa muito. Nós já ressuscitamos.
Não é isso que Paulo está falando? Uma vez que vocês ressuscitaram. O verbo está no aorista, ou seja, foi algo que aconteceu no passado, no momento que cremos, mas que é presente. E não tem um ponto no tempo. Ele vai permitir, ele vai prosseguir. A ressurreição principal, que é a primeira ressurreição, que é a ressurreição espiritual, que é a nova criatura espiritual, nós somos vivificados do Espírito, né? Estávamos mortos em delitos e pecados, e fomos vivificados em Cristo, nos dá uma verdade bíblica e uma realidade. Nós já ressuscitamos. E o Apocalipse vai dizer, bem-aventurado os da primeira ressurreição, porque esse tem a garantia da segunda. O que vai ressuscitar depois é o corpo só, porque Deus também tem interesse no corpo, e esse texto vai dizer que Ele tem interesse que nós não sejamos só santificados na ideia, na teoria, eu sou cristão, mas o corpo, um exercício com ter um corpo. Então Ele tem interesse no homem todo. O Evangelho, ele salva o homem todo, Ele não salva só o intelecto, a mente, o espírito, não, Ele salva o corpo, porque Deus nos fez para ser humano. A imagem, semelhança de Cristo. O nosso corpo vai ser ressuscitado um dia. A imagem e semelhança do corpo que Cristo ressuscitou, glorificado. Era um corpo mesmo. O Tomé tocou no corpo. Ele comeu com aquele corpo. Ele comeu peixe, ele comeu pão. Mas a realidade é que nós já ressuscitamos. Fala isso para você mesmo. Eu sou um ressuscitado. Eu sou um ressuscitado. Você tem noção do que é isso na terra? O mundo não vê isso. Talvez nem os crentes entendem isso. Mas essa é a realidade, a forma que o próprio Deus vê isso. Nós ressuscitamos. Então, a realidade espiritual é que nós ressuscitamos. Mas se ressuscitamos, existem atitudes diante disso. Nós já não somos como antes. E as aplicações decorrentes, as implicações, porque somos ressuscitados, as atitudes diante dessa declaração, é que nós temos que viver uma vida espiritual agora diferente. E ele vai usar uns verbos aqui, é interessante, que aplica sobre nós. O primeiro verbo que ele vai usar no versículo 1, acompanha comigo, ele diz assim, uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida, primeiro verbo, mantenham os olhos fixos na realidade do alto. Essa palavra manter aqui, ele não está falando assim, coloque os olhos. Porque nenhum de nós, no pecado, tinha condição de colocar os olhos em Deus. Foi Deus que se revelou a nós. Nós não tínhamos olhos para Deus. Nós não tínhamos coração para Deus. Ezequiel disse que Deus teria que tirar um coração de pedra e colocar um coração de carne, e nesse coração de carne sensível, vivo, colocar o seu Espírito Santo, e assim nós teríamos prazer na lei do Senhor. Ezequiel 36, 25 em diante. Nós não tínhamos olhos para Deus, mas Cristo colocou um novo coração em nós, nos ressuscitou, e Ele colocou os nossos olhos em Deus. Então agora que Cristo nos ressuscitou e colocou os nossos olhos em Deus, mantenha, é isso que ele está falando. E essa palavra manter aqui, no original, no grego, é a mesma palavra que Jesus usa em Mateus 6,33. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Buscar, nós somos buscados, Cristo nos buscou. Agora que já estamos, mantemos, é isso. Não é colocar o olho. Talvez muitos cristãos tiram o olho das realidades do alto. Não buscam em primeiro lugar o reino de Deus. Buscam em primeiro lugar as outras coisas. Não buscam em primeiro lugar a sua justiça, que é uma vida de santificação. Essa é a justiça de Deus. A justiça de Deus é o bem-aventurado que tem fome e sede de justiça. Bem-aventurado que tem um coração puro. É a santificação. Esse é o primeiro verbo, mantenham. Olha a realidade, Ele te ressuscitou e colocou o seu olho em Deus.
Você não tinha olho para Deus. Você não tinha coração para Deus. Talvez até tinha para as coisas que Deus pode dar, mas para a pessoa de Deus, não tínhamos. Todos nós, a Bíblia vai dizer em Romanos 3, do versículo 19 em diante, assim, ó: não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem, não há nenhum justo sequer, não há quem tema a Deus, não há quem tenha sequer nenhum temor de Deus. Isso descreve quem nós éramos antes de Cristo, no pecado. Efésios 2:1, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo os desejos da carne, éramos filhos da ira. Mas, por sua grande misericórdia, por sua graça, Ele nos salvou e colocou um novo coração, nos ressuscitou, meus irmãos. Você era morto. O que é a ressurreição? Quando a Bíblia descreve lá em João 11, que a ressurreição de Lázaro seria para a glória de Deus, não só o milagre que Jesus operou, porque Jesus já tinha ressuscitado a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, não é um milagre em si só que é para a glória de Deus, mas o que ilustra o milagre da ressurreição de Lázaro, sabe o que ilustra? Ilustra muito bem, é uma semelhança muito para nós entender como nós somos ressuscitados. Porque Lázaro estava lá, entre muitos mortos. Havia muitos mortos naquele lugar. Mas Jesus chamou pelo nome. Nós também. Nós estávamos entre muitos mortos. Muitos à nossa volta não se levantaram, mas Ele chamou eu e você pelo nome. E quando Ele chama pelo nome, a ordem de Deus tem poder de criar. Não é isso? E disse Deus: haja luz, e houve luz. E o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, vai dizer assim, que o Deus deste século cegou a mente dos incrédulos, para que não lhes resplandeça nele a glória do evangelho de Jesus Cristo. Mas Deus, que é poderoso, versículo 6, que disse nas trevas: haja luz, fez brilhar a luz em nossos corações por Jesus Cristo nosso Senhor. Nas nossas trevas, como Lázaro estava lá, morto em pecado, existente, mas mortos. Para Deus nós estávamos mortos. Ele chamou nós pelo nome e nos ressuscitou. E agora nós devemos nos manter seguindo o Cordeiro de Deus, seguindo-o e buscando as coisas do alto. O segundo verbo que ele vai usar no versículo 2 é: pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Também o mesmo sentido, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas não é para você buscar. Jesus diz lá no Sermão do Monte, em Mateus 6, que as outras coisas ocupam a mente dos incrédulos. O que tem ocupado tua mente? Com que você tem ocupado o seu coração? Quais são as bênçãos, os projetos, os propósitos, os sonhos, os planos que você tem buscado? Talvez seja coisa que não é para ocupar a sua mente. Essas coisas ocupam a mente dos pagãos, de quem não conhece a Deus, de quem não teve um novo coração, de quem não ressuscitou, de quem não tem os olhos postos em Deus, porque Cristo colocou os nossos olhos em Deus. Não foi somente nos perdoar e deixar por nós mesmos. Cristo ainda está nos salvando. 1 Pedro, capítulo 3, no versículo 15, no versículo 18, Pedro vai dizer assim, que Deus estava em Cristo salvando o mundo, nos livrando do pecado, para nos conduzir de volta a Deus. Que é conversão? Imagina a Bíblia é uma história. A Bíblia é uma história contínua, é a história de Deus. Então você imagina que a Bíblia vem só com promessas. Vem vindo, atravessa o Antigo Testamento com promessas. Quando chega em Cristo, Cristo cumpre todas as promessas. E então é possível a nossa conversão. Então agora o que Jesus fez? Jesus nos pega pela mão, nos faz voltar de volta ao paraíso. Enquanto então é andar na contramão do pensamento do mundo. Esse verbo pensem também, que a gente deve aplicar na nossa vida, para se manter com os olhos em Cristo,
É o mesmo sentido também de Romanos 12, versículo 2, quando ele diz assim, que nós não devemos nos deixar ser moldados pelos padrões deste mundo. Não devemos nos deixar ser influenciados pela cultura, pelos movimentos, pelo que aparece. Cada semana, cada novidade que aparece, e vem como enxurrada na nossa vida, porque nós estamos vivendo mais no mundo virtual do que no mundo real. E por isso não desfrutamos das realidades que temos em Cristo. Por isso, é o mesmo verbo, que ele fala, não se deixe amoldar por isso. Você ressuscitou, mas então, transforme-se, deixe ser transformado pela renovação da vossa mente. O que o cristão está fazendo no mundo não é esperando, de braços cruzados, Jesus voltar. O maior chamado nosso não é para fazer missões. Isso é só consequência de quem tem vida com Deus. O maior chamado nosso não é ser pastor, pregador, teólogo, não é pregar o evangelho, não é ser o melhor cantor, tocador. Isso é só consequência de quem tem uma vida com Deus. O maior chamado nosso é para ser santo. Você já tem o maior chamado, é ser santo. Nós somos chamados para pertencer a Cristo, para sermos santos. Esse é o maior chamado. Mas se você não santificar primeiro a sua mente, não espere que você vai ter um corpo santificado, atitudes santificadas. Eu ouvi de um pastor, nunca mais esqueci, pastor Alexandre, pastor de teologia sistemática, servi na igreja dele por quase 3 anos. Um dia ele trouxe esse sermão: santifique a sua mente, porque se você não conseguir santificar a sua mente, jamais você vai ter uma vida para a glória de Deus. Os nossos membros não vão responder se a minha mente primeiro não for santificada em Deus. Paulo vai dizer que a palavra de Deus deve habitar ricamente em nossos corações. Nós temos que ser ricos da palavra de Deus. Isso é buscar, isso é pensar. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer amanhã, diante de que estamos ouvindo, é santificar a mente. Mas sabe o que nós aprendemos a fazer? Nós somos fera demais, né? Nós cristãos, nós somos muito fera demais, né? Nós até tenta santificar, ser bom, ser obediente, andar corretamente, ter ações e reações do jeito que a Bíblia quer, só que sem renunciar certas coisas que nós precisamos renunciar. Às vezes não são nem pecado, mas elas ocupam mais a nossa mente e então a gente não consegue. A gente até aceita com o coração, ou seja, a gente até aceita com a mente, mas o coração não acompanha, o corpo não consegue. Porque o texto está dizendo, agora, a nossa vida no corpo, ele tem interesse que o nosso corpo reflita essa realidade, nova vida. Amanhã eu vou começar um devocional, mas eu não vou renunciar nem meia hora do tempo que eu fico na internet. Não vai acontecer, meu irmão. Você não vai conseguir manter essas duas coisas. Jesus disse isso, não disse? Aquele que não negar a si mesmo, a cada dia tomar a minha cruz, a sua cruz, não é digno de mim, não vai conseguir, não tem como. Eu acho que a gente tem que fazer uma avaliação, assim, eu quero santificar minha mente, amanhã eu vou ouvir louvor o dia inteiro, vou ouvir pregação, vou pôr no YouTube, o dia inteiro, que bom, mas você vai ter que renunciar a algumas coisas, é aí que pega. Não chegaram em Jesus e não disseram a Jesus: Senhor, eu vou te seguir, deixa primeiro eu enterrar o meu pai. Alguns falam: deixa primeiro passar um evento que eu estou esperando para ir, deixa primeiro eu conseguir alcançar isso na minha vida, porque aí eu vou conseguir com mais alegria. E Jesus disse: não, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Não, nós temos que fazer uma avaliação. Cristo está voltando, e muitos do dele, 1 João 2,28, vai ser achado envergonhado naquele dia, diante do Senhor. Nós temos que fazer essa avaliação.
E em conexão com esse pense, versículo 2, nas coisas do alto e não nas coisas da terra, olha que interessante. Paulo podia só falar assim, pense nas coisas do alto. E já, tocar o barco, né? Mas olha como é que Paulo faz. E não. Então tem outro verbo aqui. E não pense nas coisas da terra. Aí ninguém de nós escapa aqui, porque nós pensa muito mais nas coisas da terra do que nas coisas do alto. É aí que está. O diabo está ganhando nós facinho. O diabo está ganhando nós cristãos ressuscitados, nova criatura, iluminados em Cristo, vivos dentre os mortos. Nós pensamos muito mais nas coisas da terra do que nas coisas do alto. Então, existem 2 exercícios aí. Pense nas coisas do alto, mas esse exercício para você parar de pensar nas coisas da terra. Aí vai doer, porque aí tem que renunciar. Renunciar aquilo que me faz ficar mais ligado na terra do que em Cristo. Nós não podemos mudar conforme as culturas, porque a cultura vive mudando hoje, né? Ela vive mudando. Ambientes, tempos, porque não estamos em um lugar. Entende uma coisa? Eu sou cristão aqui, mas lá, esse ambiente, não tem problema. Quem disse? O homem criou para isso. O homem não tem, lá não tem pecado, lá não tem influência, lá ninguém peca. Quem define o que pode e o que não pode na sua vida é Deus ou o homem? Então não podemos mudar conforme as culturas, conforme os movimentos, conforme ambientes, conforme o tempo. Nós não mudamos. Deus não muda, não é isso? Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. A partir do momento que Ele nos salvou, nada mais deve nos mudar. Nós não fazemos mais aliança com o mundo. Nada mais nos muda. Porque nós não estamos num lugar. Eu estou num lugar, então aqui... Não, você não está num lugar. Você está em Cristo. Fora de Cristo, o último versículo diz que Cristo é tudo que importa. Tudo, independente do lugar, da cultura, do tempo. Essa é outra realidade, por causa que Ele nos ressuscitou e nos deu nova vida, que a gente não pensa. Você não está num lugar. Você está no teu trabalho, você está na academia, você está na rua, você está na escola, você está na sua casa, você está em Cristo, ou não está. Você precisa saber se está ou não está. Porque nós não somos mais levados por vento de movimentos, de ensinamentos, de novos ensinos, que as ideologias estão nos ensinando, que os prazeres estão nos ensinando. Não, nós estamos com os pés firmados na rocha que é Cristo. O salmista disse, Ele firmou, me tirou de um charco de lodo, é de lá que Ele nos tirou, firmou meus passos sobre a rocha, e pôs um novo cântico na minha boca. Você não está num lugar, nada existe e nada existirá fora de Cristo. Os discípulos se admiraram, em Mateus 24, versículo 1, eles saíram do templo, Senhor, que lugar, que maravilhoso, o templo que o pai dele mandou construir, que Deus mandou Salomão construir, que lugar maravilhoso, esplêndido. Jesus disse, isso aqui não vai ficar pedra sobre pedra, porque aqui está quem é maior que o templo. Se Jesus é maior que o templo, irmão, Ele é maior em qualquer lugar que você viva. E vocês não estão num lugar, estamos em uma pessoa, estamos em Cristo, nosso Senhor. E Paulo vai concluir essa primeira parte, porque essa primeira aplicação aqui diz respeito a realmente pensamento. Ele iluminou o nosso raciocínio. 2 Coríntios 2,14 vai dizer que o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura. Mas aquele que está em Cristo tem a mente do Espírito, e esse tem que discernir tudo. Você não tem que discernir sua Bíblia, você tem que ser capaz de discernir o mundo, você tem que ser capaz de discernir suas amizades, você tem que ser capaz de interpretar as propostas políticas, sem que ninguém tenha que te ensinar. A igreja não está capaz nem de fazer isso, infelizmente, tá? Tristeza. De forma oculta, glorificar a Deus, porque é capaz, porque conhece os padrões moral de Deus
eu consigo interpretar qualquer coisa. O mundo, meu relacionamento, meu casamento, minhas amizades, aonde eu vou investir, que negócio eu vou começar. Então ele vai concluir definindo vida e destino. Versículo 4. Versículo 4 ele diz assim: e quando Cristo, que é a sua vida, é isso? O Beto citou aqui, eu sou o caminho, a verdade e a... Como Deus define vida? Está respirando? Não, está em Cristo. Você pode estar respirando e estar morto. Para Deus é assim. Nós definimos, está vivo, olha lá, está andando, está bonito, está cheio de saúde. Deus olha e fala, está morto. Deus define vida assim, Cristo. Então, Paulo está definindo aqui vida. Cristo, que é sua vida. Quando Cristo, que é a sua vida, for revelado, agora ele tá definindo destino. Quando Cristo for revelado ao mundo, porque já foi revelado a você. Você precisa de mais revelação. Ele já foi revelado. Mas um dia ele vai se revelar ao mundo. Quando Cristo for se revelar ao mundo inteiro, diz que ele vai vir nas nuvens dos céus e todo olho o verá. Hoje só os crentes, só quem for colocado o olho nele vê, mas um dia todo olho o verá. Então quando ele for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão de sua glória. Para que eu vou participar de uma imundície deles, se eu já estou nele e um dia eu vou participar de toda a sua glória? Essa é a definição de Paulo. Quando ele fala que ele vai se revelar e nós vamos participar da sua glória, e ele já é a nossa vida. Romanos 8, 29. Nós somos criados para ser conformados à imagem do seu Filho, o primogênito. Versículo 30. Porque antes ele nos conheceu, nos chamou, nos justificou, nos santificou e já nos glorificou. Nós estamos na nossa responsiva agora, no tempo de santificação. A segunda realidade é que, se nós já ressuscitamos, esse é o desafio, ainda estamos neste corpo e neste mundo, né? Mas nós não estamos sozinhos, porque nós não estamos num lugar, nós estamos nele, e ele está em nós. Nós ainda estamos neste corpo e neste mundo. Isso são realidades, que também Paulo vai empregar algumas atitudes aqui, do versículo 5 ao versículo 9. Ele começa a falar dos pecados, da idolatria, né? Da nossa carne enferma. Nós fomos livres na cruz do Calvário. Cristo nos salvou do poder do pecado. Mas nós lutamos contra as influências do pecado. Ele nos livrou do poder do pecado porque o Espírito de Deus está sobre nós. E nós podemos dizer não para o pecado. Mas nós ainda temos influências do pecado. Mas você não precisa se entregar mais, você não é mais escravo do pecado. Romanos 6. Agora um dia ele vai nos libertar, sabe do quê? Da presença do pecado. Pensa um negócio desse. Quão bom seria ser puro. Puro, cara. Nós estamos vendo um mundo tão imundo, mas tão imundo. A imundícia é virtude hoje, cara. É virtude. Quanto mais imundo você for, num pequeno vídeo que você faz, mais like você recebe. É virtude ser imundo hoje. Quão bom seria ser puro. Já pensou nisso? Você não ter esse mau sentimento, mau pensamento, mais vontades. Quão bom seria. Mas ele já começou essa boa obra em nós, e aquele que começou há de terminar. Porque um dia ele vai nos libertar da presença do pecado. Olha o versículo 5. O versículo 5 ele diz assim: Portanto, aqui já está indo para uma aplicação. Já que vocês são ressuscitados e a vida de vocês é Cristo, entretanto,
Faça morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Não é para você tentar acabar com o pecado do próximo, não. Não é para você não foi feito, você não é chamado para ser juiz do próximo. Você foi chamado para ser juiz primeiro de você mesmo, não é isso que Jesus faz? Tira primeiro a trave. Faça morrer as coisas que estão dentro de você, não é que está dentro do outro. Faça morrer as coisas pecaminosas que está dentro de vocês. E fiquem longe, é interessante demais, porque toda vez que Paulo vai falar de pecado, idolatria, e toda vez que Jesus vai falar dos últimos tempos, da volta dele, ele toca num pecado específico, sexual. Vou explicar o porquê disso. Ele vai dizer lá, fiquem longe, outro verbo aqui, fiquem longe da imoralidade sexual. Longe. Mantenha os olhos em Cristo e fique longe de tudo que diz respeito à imoralidade sexual. Da impureza, e aí ele vai falar de sexo de novo. Não sou eu não, está aqui. Da paixão sensual. Paulo está amarrado em Cristo. Cristo, quando ele vai falar do sermão escatológico, que é o sermão profético, a sua vinda, ele diz assim, presta atenção. Os dias da vinda do Filho do Homem vai ser como os dias de Noé. Aí você precisa conhecer o que acontecia lá nos dias de Noé. Capítulo 6, versículo 5. E Deus viu que o coração do homem era inteiramente inclinado e sempre inclinado para o mal. O que eles estavam fazendo? Os filhos de Deus, que eram os que tinham a promessa da eleição, da descendência da mulher, esses são os filhos de Deus, lá, que fala lá, estavam se relacionando com as filhas dos homens. Quem é as filhas dos homens? A descendência da serpente. Estava fazendo aliança com o mundo. Deus tinha feito uma separação ali. Ele fez Caim sumir, desaparecer, para começar de novo, santificar a semente. E então ele dá um filho para Eva chamado Sete. Um tempo enquanto começam a cultuar a Deus. E aí então vem a descendência da mulher, separada da descendência da serpente, que Caim iria gerar a descendência da serpente. Porque Pedro vai dizer, Caim sempre foi do maligno. Mas aí eles começaram a fazer aliança com o mundo, lá em Gênesis. E aí Deus falou, eles estão manchando a aliança. Não é só casar e se dar em casamento, não. Eles estão manchando a aliança. O grau do pecado sexual, irmão, é tratado com juízo. Eu vou limpar a terra. Olha o grau do negócio. E ele limpa a terra. Aí Jesus, em Lucas, capítulo 21, falando também da vinda dele, ele diz assim, os dias da vinda do Filho do Homem vai ser como os dias de Ló. O que aconteceu lá em Sodoma e Gomorra? Qual foi o pecado que subia nas narinas de Deus como se estivesse podre, diz o texto? Os caras que quis sair até com os anjos que foram enviados lá. Imoralidade sexual. A Bíblia diz que grandes pecadores eram os habitantes de Sodoma. Você sabia que nós estamos entre os habitantes de Sodoma? Põe um negócio na sua cabeça, quando você for tentado, influenciado, fala assim, os babilônios. Porque a pequena Babilônia aponta para a grande Babilônia. Apocalipse vai dizer assim, a grande Babilônia é o mundo. A grande prostituta, a que não tem aliança, a que faz aliança com todos. Nós não, nós temos uma aliança eterna, entende? E quando você estiver sendo tentado, você põe na sua cabeça, olha, você está numa história, você segue a descendência santa de Deus, e você está entre os babilônios. Nós estamos num exílio, nosso pecado nos exilou nessa terra corrompida pelo nosso pecado. Nós estamos entre os babilônios. Mas num dia ele vai nos chamar com um toque de trombeta e vai dizer, sai dela, povo meu, porque chegou o dia da sua salvação. E aí o Salmo 126 ele diz, quando o Senhor nos tirou de Sião, da Babilônia, e nós retornamos para Sião,
O dia que a gente vai ir para Sião Celestial, nós éramos como quem sonha e a nossa boca se encheu de riso. Porque eles vão dizer, quão grandes coisas o Senhor fez por nós. Mas não se engane, meu irmão. Você está entre os de Sodoma, os habitantes de Sodoma. Nós estamos entre os descendentes da serpente. Nós não temos entre os babilônios. Por favor, seja lançado dentro da fornalha, dentro da cova, mas não se prostra. Há um limite. A gente ama eles. Até a morte, se for preciso. A gente ama, a gente serve a Babilônia, porque Deus mandou ele servir a Babilônia pela boca de Jeremias. A gente serve, a gente ama, mas existe um limite. Não negocia esse limite. Você pode servir os ímpios, você pode amá-los, você pode fazer o bem para eles, orar pelos seus inimigos, mas existe um limite. Adorar o que eles adoram, não. E aqui, nesse versículo 5, está dizendo assim, ó, fiquem longe da imoralidade sexual, fiquem longe da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância. Tudo isso, esse pacote, ó, imoralidade sexual, desejo sensual e ganância, que é a raiz de todas as espécies de males, esse pacote ocupa a mente deles. Por isso que ele fala, busca as coisas do alto. Ocupe a sua mente com as coisas do alto, porque isso ocupa a mente dos babilônios. Essas três coisas, ele classifica assim, Deus classifica assim, não é pecado, é idolatria, é pior que pecado, é o pior pecado, foi o pecado com o qual Israel mais sofreu consequências. Nos dias de Ló, foi outro juízo, Deus queimou a cidade. Nos dias de Elias, o povo estava em apostasia, adorando a Baal. Sabe como era o culto de Baal? É igual o baile funk lá no Rio de Janeiro, que você não, acho que nem conhece. O negócio é escrachado assim, ó. Era o culto de Baal. Em volta de um poste ídolo, que era um tronco de árvore, que simbolizava a genital de Baal. E eles se cultuavam em relações sexuais com prostitutas cultuais, para pedir para Baal mandar chuva para a colheita. A chuva era como se fosse o esperma de Baal, perdoa a palavra. Assim estava, e Deus manda um juízo, 3 anos de seca, irmão. Sabe o que é 3 anos de seca? 2 anos de pandemia, nós vimos gente morrer, você imagina 3 anos sem água. Juízo. Sabe onde culminou? Começou lá, começou em Elias, sabe onde acabou? 70 anos no cativeiro. Não entra nessa, não. Não entra nessa, porque esse vai ser o último culto que a humanidade vai prestar. Vai ser uma sensualidade, vai ser uma erotização, vai ser uma imoralidade sexual, agora global, não vai ser mais regional. Isso sempre existiu, mas era em partes do mundo. Agora vai ser global, porque Apocalipse disse isso, que eles vão se embriagar no vinho da grande prostituta, vestida de escarlata, montada num dragão. Vai ser o culto. A humanidade, não sei se você está percebendo, parece que a gente é fanático, né? É demais, mas não foi, isso não partiu de mim, a Bíblia me deu isso, Cristo me deu isso, Ele nos deu isso, Ele nos mostrou tudo que vai acontecer, já. Muitas instituições aí, para a beleza da estética, eles não sabem, mas eles estão sendo preparados para um grande culto sexual. Porque o homem não consegue viver com insatisfação, ele tem que se satisfazer. E se Deus não é a sua fonte de satisfação, e o tema dessa carta é que Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. Por isso que ele fala lá no último versículo, que Cristo é tudo que importa. É tudo, Ele é suficiente. Se Ele não é suficiente para nós vamos se satisfazer com alguma coisa. Pode ter certeza disso. Ele é fonte inesgotável para nós, mas nós temos que beber dessa fonte. Então ele usa esse verbo aí, façam morrer. Paulo fala em Romanos 8,13, mortifique a carne
pelo Espírito, não é? Siga o Espírito de Deus. Ouvi uma vez de um rapaz dentro do presídio, quando eu estava lá, ele disse assim: sabe como saber aonde você não deve estar, o que você não deve fazer, o que você não deve ver? Falei, como? Quando você for fazer e ver ou ir em algum lugar, chama na sua consciência o Espírito Santo para ir com você. Se ele for, você vai. Se ele não for, não vai. Nós sabemos por onde ele vai. O Espírito de Deus testifica de quem? De Cristo. A promessa do Espírito de Deus é, ele é o Espírito da verdade que nos guiará em toda a verdade. Se você está seguindo mentira, um caminho de mentira, você não está seguindo o Espírito de Deus. E ele vai testificar de Cristo, de todas as palavras de Cristo. Sabe por quê? É maravilhoso demais, eu gosto de citar isso. Porque Cristo disse assim, ó: as minhas ovelhas me conhecem, elas ouvem a minha voz e me seguem. De maneira nenhuma seguirá o estranho, o babilônio. Mas eles me seguirão, porque conhecem a minha voz. Que voz você está seguindo? Então ele diz, façam, e não só façam. No versículo 5, a parte B, ele diz assim, fiquem, é outro verbo, fiquem longe. Fica longe, meu irmão. Ah, mas eu não consigo, eu pego o celular, o TikTok, e aí aparece ali, aí eu vou para o Instagram, e eu acho bonito uma coisa ali, e de repente eu estou pensando, e não sei o que está acontecendo. Jesus falou assim, então fala o seguinte, se a tua mão e teus olhos fazem te pecar, arranca fora. Porque é melhor você entrar na vida sem a mão e sem um olho do que você ir com as duas para o inferno. Bonitinho, lindinho, para o inferno. É lógico que não é literal o que ele está falando. Mas se for preciso você quebrar o teu celular, quebra. Ah, é caro. É melhor você perder algo de 3 mil reais do que você ir para o inferno. Jesus está falando isso. Essa amizade, corta. Corta ela. Se é que a graça de Deus tem algum peso para nós. Então esse texto está dizendo que nós devemos ficar longe da idolatria, porque olha o versículo 6, vai dizer assim, é por causa desses pecados, que são idolatria, é a idolatria deles, é o qual eles vivem segundo isso, esses prazeres, vem a ira de Deus. A ira de Deus veio lá no dilúvio, a ira de Deus veio em Sodoma e Gomorra, a ira de Deus veio sobre Israel e mandou ele para o cativeiro, e a ira de Deus vai vir no dia que ele voltar sobre a grande Babilônia. É disso que eu estava falando. Só que olha que interessante, vamos ler comigo, 2 Coríntios capítulo 6, a gente precisa jogar uma água, né, sobre a nossa mente, sobre a nossa consciência, dar uma refrescada, às vezes, na nossa consciência, para nós não esquecer dos textos bíblicos. 2 Coríntios, capítulo 6, diz assim, versículo 14, vai falar do templo do Deus vivo, que somos nós. Lembra, nós não estamos no lugar, nós estamos em Cristo. Nós somos o templo do Deus vivo, porque o Deus que vive, que ressuscitou dentre os mortos, vive em nós. 2 Coríntios 6, 14, presta atenção nisso aqui. Paulo diz assim, ó, não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Ele não está falando de casamento, ele está falando de qualquer aliança, qualquer tipo de coisa que você quiser fazer, experimentar, que seja dos descrentes. Isso é um jugo desigual. É como você colocar um cavalo e um jegue num jugo, né? E colocar os dois para trabalhar junto. Não vai dar certo. O cavalo é maior que o jegue. Vai desalinhar. Você colocar uma ovelha e um bode para andar junto. O bode não anda com ovelha. Não anda. De jeito nenhum. Eu estive no sertão, eu vi isso. Não tem negócio. Bode anda sozinho, ovelha anda em comunhão, em bando. Então, jugo aqui, ele está usando realmente a figura do jugo. Então, não ande. Não siga os padrões deles. Não siga os planos deles. Não siga o que você parece que eles estão vivos, que eles estão legal, que ele não siga. Vai desalinhar. E aí eles dizem assim, ó,
não se põe em julgo desigual com os descrentes. Agora ele vai fazer uma série de perguntas aqui, retórica. Como pode a justiça ser parceira da maldade? Nós fomos feitos justiça em Cristo. Como pode eu ser parceiro da maldade? Aí ele diz assim: como pode a luz conviver com as trevas? É uma incoerência, é uma vida incoerente. Eu nasci de novo, eu estou em Cristo, mas a minha forma de viver é incoerente. Aí ele diz assim: que harmonia pode haver entre Cristo e o diabo? Aí ele já começa a funilar o negócio. Se você está em Cristo, Ele é a sua vida. Que harmonia tem Ele com o diabo? Você tem amizades, você está andando com pessoas, você está seguindo pensamento que parece que vai te fazer muito feliz de pessoas, que é o diabo. O diabo não existe mais, virou personagem folclórico. Para alguns virou. Aí ele vai dizer: como alguém que crê pode ligar a quem não crê? Como é que você vai seguir? Jesus disse isso. Como um cego vai seguir o outro cego? Vai ambos cair no buraco. E aí ele diz assim: e que união pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Você é o templo de Deus. Que união? Que união entre quem ressuscitou, agora vamos lá em Colossenses 3, quem ressuscitou, quem tem uma nova vida, com aqueles pecados, que é a idolatria, o templo de Deus e os ídolos. Quais são os ídolos deles? Paulo falou lá no versículo 5, imoralidade sexual, sensualidade, maldade e ganância. E aí ele diz assim: pois somos o templo do Deus vivo. Agora ele está, ponto final, nós somos o templo do Deus vivo. Como ele próprio disse: habitarei e andarei no meio deles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Promessa cumprida em Cristo. Portanto, afastem-se. Paulo não falou isso? Mantenha-se afastado, longe. Afastem-se e separem-se deles. Amanhã, hoje, se for possível, vá para o WhatsApp e joga tudo fora. Eu estava aqui compartilhando a palavra de Deus domingo, quinta-feira. Aí alguém disse assim: eu tive um posicionamento lá no meu trabalho de cristão. E eu fiquei meio assim, porque eu acho que as pessoas não gostou, né? Aí alguém disse assim: tem que tomar cuidado para não afastar as pessoas. Aí eu peguei e falei assim: olha, é melhor se afastar pessoas da sua vida do que se afastar Deus. Ou nós somos, ou nós não somos. Paulo vai dizer, Efésios 5,11, não se comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, não tenha parte com elas, é o que ele está falando aqui. Antes, condene-as, expondo à luz, ao seu modo de viver e de crer. Ou senão, nós não estamos cumprindo nenhum chamado de ser santo. E não quer ser missionário, não quer ser ministro, levita, um monte de coisa. Mas nenhum chamado principal, que é ser santo, seja só santo. Comprometa-se só com a sua santidade, só. Esquece missões, esquece tudo isso. Se você se comprometer só com a sua santidade, você não vai esquecer missões. Vai ser só consequência de uma vida. Você não vai esquecer evangelização. Mas a gente pensa no fazer antes do que a gente já é santo. Esse é o problema. Esse é o problema da nossa cultura, que atinge a nossa mente. Satanás não tem dado tempo para nós pensar. É uma cultura ativista, virtual. Ele foi muito esperto, nós não tem tempo mais. Você rola uma coisa, você vê uma notícia triste, você não dá nem tempo de você se sensibilizar por aquilo, você já vê uma piada, você já dá uma risada, e nós estamos sendo corrompidos por Satanás e não estamos vendo. E nós então não conseguimos viver, Colossenses 3, versículo 1 e 2, santificar a mente, manter os olhos nas coisas do alto, pensar nas coisas do alto, buscar o reino de Deus. Nós não conseguimos. Porque Satanás ganhou nós, facinho, com um ídolo chamado Android e iPhone. Mas você sempre fala disso, vou morrer falando, porque essa vai ser o grande desafio do crente até o dia de vinda de Cristo. Porque se um dia Deus resolver lançar um meteoro num satélite, meu irmão, você vai ver o que é morte por depressão. Porque Deus pode fazer isso.
Você destruir um satélite que comanda o mundo virtual aqui embaixo, meu irmão do céu, até psicólogo vai morrer de depressão. Porque é um negócio. Satanás, o mundo ganhou o mundo, tudo bem, é o tempo deles. Eles têm que viver isso mesmo. Mas nós fomos iluminados, vivemos em Cristo. Nós temos que rever isso aí. Precisamos logo rever isso aí. Não podemos se prostrar a essa idolatria. Não sejamos incoerentes. O versículo 7, lá de Colossenses, ele diz assim: vocês costumavam praticá-los, esses pecados, quando sua vida ainda fazia parte deste mundo. Mas agora é o momento de se livrar. Se livra da ira, da raiva, da maldade, da maledicência, os pecados pequenos também. Não é só os grandes não, que é idolatria, os pequenos também. Se livra da linguagem obscena. Não mintam uns para os outros, pois vocês se despiram da sua antiga natureza, de todas as suas práticas perversas. Então, assim, é incoerente. É incoerente. E lá em 2 Coríntios, ele ainda vai dizer assim, no capítulo 7, versículo 1, ele vai dizer assim: vivamos de modo que não demos motivo para ninguém se escandalizar do Evangelho. Infelizmente, mais uma grande igreja está diante de uma situação, nós não sabemos se é verdade ou se não é, mas já estão falando de nós de novo. Aí o mundo já está vendo a situação de nós de novo, nossa, como cristão de novo. Vivamos de modo de não ser motivo para ninguém se escandalizar do Evangelho. Último ponto. Mas ele vai dizer assim: mas agora é o momento de nos santificar. Versículo 8, versículo 9, de se livrar, né? E o versículo 10: revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador. Nós precisamos conhecer o Criador agora, meu irmão, não é depois da morte, não. Agora. E se tornem semelhante a Ele. Conhecer e se tornar semelhante a Ele. Olha aqui, pensa um negócio comigo. Eu estava falando com o Natan uma coisa interessante. Deus falou comigo, na verdade, que eu não estava com isso aí preparado, né? Natan, você conhece a Deus? Conheço. Por quê? Jesus fez isso, Jesus fez aquilo, Deus fez isso. Bom, você está falando da história de Deus. Eu estou perguntando se conhece a pessoa de Deus. Você tem um relacionamento com Deus. Conhecer a história de Cristo é fácil. Até o diabo conhece. Tiago 2,19. Tiago, o irmão de Jesus, que escreveu aquela carta, diz assim: tu sabes que há um só Deus? Ele se gloriava porque só tem um Deus, enquanto os pagãos falam que tem vários deuses, né? Só tem um Deus. Você se orgulha porque você acredita e sabe que só tem um só Deus? Faz bem. Os demônios também creem que há um só Deus. E estremece de medo. Aí Jeremias diz assim, olha, Jeremias está falando para o povo de Deus, para Israel, não é para os babilônios, ele está falando para o povo que conheceu a Deus, a história de Deus. Ele diz assim, Deus da boca de Jeremias: o feito de vocês é pior que tudo dos malignos. Aí diante de Tiago, o que um crente, o que uma pessoa pode fazer pior que os demônios? Duas coisas. A pessoa não crê que é um só Deus. As pessoas dizem assim que nem Deus existe. Deus não existe. Pior que o demônio, porque o demônio sabe que é um só Deus. A outra coisa, os demônios sabem que é um só Deus e treme de medo. As pessoas aí, não tem medo de Deus. E Deus falou que a gente deve temer aquele que pode matar o corpo e lançar o corpo e a alma no inferno. Quem pode fazer isso? Deus. A situação, irmãos, essa é a situação. Nossa antes, deles agora, mas não é mais a nossa. Não é, nós ressuscitamos. E não é só entender esse quadro, é se aplicar a esses verbos. E se comprometer com a nossa santificação. É isso que Paulo quer que a igreja de Colossos faça. É isso. Livrem-se. Não mintam. E aí ele vai concluir o versículo 11. Ele diz assim: nessa nova vida, essa nossa vida que é Cristo, não importa se você é judeu ou gentio, se é circuncidado ou incircuncidado,
se é um inculto, porque lá isso aqui era importante para eles no culto, né? Se a tua igreja tem luz, se não tem, se está cheia, se não está, se a pregação mexe mais com você ou se não mexe, entende? Não importa essas coisas, porque eles estavam querendo colocar coisas místicas. Lucas pregou isso domingo passado. Eles queriam espiritualizar o culto. Essas coisas não valem nada, ele está dizendo. Essas coisas, porque Cristo é suficiente, então ele vai dizer assim, não importa se você é inculto ou incivilizado, né? Natanael falou, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Jesus estava vindo de lá, não importa. Tudo que importa, ele vai dizer aqui, se você é escravo ou livre, mas Cristo é tudo que importa, e Ele vive em todos nós, a igreja. Amém, irmãos? Vamos louvar o Senhor. Cristo é tudo que importa para você? É ou não é? Senhor Jesus, nos ajude, Deus, a acordar. A Tua palavra diz que existem irmãos nossos que estão dormindo dentre os mortos. Eles estão vivos, eles foram salvos, ressuscitados, mas vivem como mortos, dormindo dentre os mortos. Não nos deixa cair nessa sonolência, Senhor. Nos esclarece. Diz que Cristo nos iluminará e nos levantará de lá. Nos levanta de lá, Senhor. Porque o Senhor